Olá, estamos de volta com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje é nutrição funcional. Eu estou aqui com a nutricionista Michele Gilabert. Michele, a gente terminou o primeiro bloco falando dos pilares da nutrição funcional. Sim. Vamos retomar quais são, porque são 5 e a gente já falou, já entrou no 5º pilar, mas para quem perdeu aí o primeiro bloco, né, enfim, e para a gente dar o fôlego para a nossa conversa, vamos repassar os 4 primeiros e dar um andamento, né, para finalizar. Tá certo. Na verdade, Fernanda, eu acho que assim, numa visão bem simplificada, a nutrição funcional pensa na integração dos sistemas, né? E a partir daí vem seus pilares. Mas a gente pensa num indivíduo integrado, né? Desde a saúde mental, saúde espiritual, emocional, e por aí a gente entra em todos os sistemas que fazem o corpo funcionar. O nutricionista funcional, ele estuda muita bioquímica, muita fisiologia e muita fisiopatologia, para poder você entender todo o funcionamento do organismo e depois você entender o que afeta aquele organismo específico para a gente conseguir atuar, tá? Então, para isso, a gente tem o primeiro princípio, que é a individualidade bioquímica, né? Cada organismo é único, tem seu metabolismo único, sua predisposição para doenças de forma única, sua necessidade de nutrientes única, cada um tem o seu, tá? O segundo é o tratamento centrado no paciente, né? Que a gente faz uma conduta alimentar direcionada para as necessidades daquele indivíduo, daquele organismo. O terceiro é a biodisponibilidade dos nutrientes, né? Que eu até nem falei, né, nessa parte, que existem os fatores que são envolvidos com a idade, por exemplo, né? Existem alterações fisiológicas, né? Que vem com a idade. Por exemplo, a própria diminuição do ácido clorídrico é uma característica da idade, não só de uso de medicamento. Então, por isso a gente faz centrado no paciente, né? E a gente estava conversando também antes de começar o programa exatamente no avanço da idade, né? E isso é um dos grandes ganhos de quem regra a sua alimentação pautada nos princípios da nutrição funcional. Porque como a nutrição funcional age na prevenção, na promoção da saúde, né, na prevenção de doenças, no tratamento de doenças, você diminui o risco do desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. E o que a gente tem hoje em dia? A gente tem um aumento da expectativa de vida, que são anos a mais que você vai viver, né? E como você quer viver esses anos, né? Você quer viver esses anos acompanhado das doenças ou você quer viver esses anos com saúde? E isso você não vai decidir quando você estiver, né, com esses anos, né? Você vai decidir hoje, né? Então, assim, eu acredito que a gente, tendo um bom acompanhamento nutricional, a gente pode viver com melhor qualidade nos anos que a gente tem a mais. Então, sem querer interromper seu raciocínio aí acerca dos pilares da nutrição funcional, mas já aproveitando esse gancho, que a gente define como a gente vai viver esses anos que a gente tem pela frente, né, de grande expectativa de vida, pelo que a gente está comendo hoje. Mas, no meio do caminho, por exemplo, alguém que já está lá na chamada terceira idade, depois dos seus 65 anos, né? É sempre tempo de recuperar isso? Porque tem gente que fala, não, eu já sou caso perdido, não vou arrumar agora, que já veio torto de uma vida, né? Não, tem sim, tem como você melhorar a qualidade, né, desse paciente, né, ou dessa pessoa, desse indivíduo. Até na questão mesmo do uso do medicamento de uso contínuo, né? Se a gente coloca nutrientes, por exemplo, que fazem uma proteção gástrica, eu às vezes posso até deixar de usar um medicamento protetor gástrico, que normalmente se usa junto com aquele paciente que é polimedicado, né? Que quando já está com uma idade avançada, às vezes já tem as doenças, já tem diabetes, já tem hipertensão, então já toma 1, 2, 3, 4 medicamentos. E aí vem o tal do medicamento protetor gástrico, que às vezes faz com que a gente absorva um pouco menos de nutrientes. Então, a gente tentando organizar esse organismo, reequilibrar esse organismo, às vezes até para de usar. Né? Mas isso não é uma conduta que a gente faça. A gente vai dar nutriente para esse paciente. E aí ele vai demandando ou não mais cuidado. Sim, vamos retomar então, do quarto pilar. Então, no quarto pilar, a gente estava com a saúde como vitalidade positiva, né? Que é para a gente tentar colocar todo o nosso organismo em funcionamento para poder passar por todas as intempéries de uma forma melhor. Seria um mundo ideal, né? Seria você viver sem TPM, sem estresse, né? Tudo vindo de uma boa alimentação, né?
E aí, quando a gente fala isso também, a gente não pode deixar de falar, que eu, como nutricionista, não me permito não falar, da qualidade dos alimentos orgânicos, né? Então, assim, hoje a gente tem agricultura convencional com grandes vastidões de monocultura, né? Então, com isso, cada vez mais o solo mais pobre, a microbiota também, não só do nosso intestino a gente pode falar, mas também do solo mais pobre. Com isso, a gente tem menos nutrientes nos alimentos de plantio convencional e muito mais nutrientes disponíveis em alimentos de cultivo orgânico. Criou-se né, uma história de que o produto orgânico é muito caro, então é pouco acessível, né? Então, assim, hoje está um pouquinho quebrado isso pelas feiras orgânicas locais também, né? Pelos pequenos produtores que estão vindo à cidade trazer seus produtos. Então, por menos que a gente consiga comprar o pouco que a gente consegue, a gente está garantindo uma melhor qualidade de nutriente, tá? Indo para o último pilar da nutrição funcional, que é a teia das interconexões metabólicas, que mesmo o nome sendo um nome complicado, de forma simples, é a integração entre os sistemas. É uma ferramenta que o nutricionista funcional usa dentro do consultório. Tem alguns que preenchem na hora, tem alguns que preenchem depois, de acordo com toda essa anamnese feita. Para que ela serve? Ela é um grande organizador de ideias. Então, assim, eu tenho 8 componentes, 8 pontos nessa teia. E o ponto central é a saúde mental, espiritual e emocional. Por quê? Acredita-se que qualquer modificação que aconteça nesses 3 componentes afetam os demais, tá? Então, os Não outros... tem como a gente escutar isso e não ir se encaixando, né? E pensando na vida da gente, tudo que acontece, Não enfim. acontece, por exemplo, às vezes você perde um ente querido. Você se desequilibra totalmente. E quando você se desequilibra, às vezes você perde a fome. Às vezes esse momento seu de ficar sem fome te dá uma dor estomacal. Essa dor estomacal, às vezes, leva para você produzir um pouco mais de ácido ou diminuir a produção de ácido. E isso vai mudar a microbiota do seu intestino. Mudando a microbiota do seu intestino, a gente diminui a absorção de alguns nutrientes, porque eles se perdem pela barreira do intestino. Então, com isso, a gente começa a ter um pouco mais de dor de cabeça. Então, está tudo interligado. E isso a gente consegue captar numa boa anamnese. O paciente vai me contar e eu vou ouvir. Nutrição funcional não tem protocolo, tem ouvido, né? Então, eu vou olhar para o paciente, vou escutar a história do paciente e vou encaixar na teia. Essa teia tem alguns pontos. O primeiro eu já falei, que é o ponto central. A gente tem o ponto da assimilação, que é o ponto do trato gastrointestinal. A gente tem o ponto da parte estrutural, que são membranas, parte óssea. A gente tem a parte de comunicação, que são hormônios e neurotransmissores. A gente tem a parte do transporte, que faz a parte toda do sistema cardíaco e linfático. A gente tem a parte da biotransformação e eliminação, que quando você pensa assim, você já pensa em fígado, né? Que faz aquela detoxificação hepática, né? Que ficou muito famoso no começo da nutrição funcional pela dieta detox, né? Que é você pegar as toxinas todas que você recebe do ambiente, do próprio alimento, do estresse, né? Toda aquela toxina e eliminar. A capacidade que você tem de eliminar essas toxinas. Aí tem o sistema de defesa e reparo, que está ligado à parte de sistema imunológico, sistema inflamatório. E tem a parte de energia, que é o seu metabolismo energético. Então, de acordo com o questionário de rastreamento metabólico e de acordo com toda a nossa conversa na anamnese, você vai me dizendo quais são os sintomas que você tem e eu vou encaixando cada um nessa parte da teia. Estão todos interligados. Mas tem uma parte dessa teia sua que vai ficar com mais sinais e sintomas. E é isso que vai nortear o início de uma conduta de um nutricionista funcional. Então, assim, a Fernanda me disse que ela tem rinite de repetição. Fica gripada com muita frequência. Ela demora a cicatrizar. Então, eu estou tudo enchendo a minha defesa e reparo. Todo o meu sistema imunológico, meu sistema inflamatório. Além de tudo, é um paciente obeso. Também inflamação, coloco ali. E aí esse paciente também me relata que ele é fadigado, ele é sem energia, ele também pratica uma atividade física muito extenuante, né? Então, aquilo ali tem um desgaste grande dele. Também esse paciente, ele pode virar para mim e dizer que ele consome álcool em excesso. Então, isso tudo está enchendo o meu sistema de energia. Então, esses 2 pontos são os pontos que têm a principal concentração dos seus sinais e sintomas. Então, o que eu vou dizer para você? É ali que a gente vai começar a atuar. Então, para o seu sistema imunológico, eu vou colocar mais alimentos anti-inflamatórios. Para o seu sistema de defesa e reparo,
Pode tomar uma aguinha. Eu vou colocar mais alimentos, quer dizer, para o seu sistema de energia, eu vou colocar alimentos mais antioxidantes. Para quê? Para dar subsídios para a sua célula se defender daquele momento que você está passando, ou para poder fazer com que você lide melhor com cada momento que você está passando. É uma abordagem bastante ampla da saúde, né? Sim. Não somente, a gente já tinha falado no primeiro bloco, não somente com os alimentos, existe também a questão de suplementação de vitamina ou complementação, não sei qual é o termo melhor. Uhum. É via oral, é injetável. Você chega a encaminhar a pessoa para outros profissionais dentro dessa abordagem ampla que você faz sobre a saúde. Aí você está dentro do procedimento, de repente encaminhar para um médico, para um terapeuta, para enfim. Sim, sim. A gente trabalha uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, nutricionista, ele não faz diagnóstico de doença. O que a gente vai lançar a mão são hipóteses. Diante de tudo que você está me falando, eu tenho a hipótese que você pode ter uma gastrite ou que você pode ter uma deficiência de alguma coisa. Então, em parceria com médicos, a gente encaminha o paciente. Suspeitei de gastrite, eu vou começar a direcionar alimentos para você poder ter um pouco mais de proteção da sua mucosa gástrica. Porém, eu vou te encaminhar para um gastro, porque esse trabalho é com ele, né? Parte de suplementação que você me perguntou. A principal ferramenta do nutricionista é o alimento. Esse é o primeiro ponto que o nutricionista tem que focar o seu trabalho. Só que existem algumas pessoas que têm umas necessidades um pouco além do que você consegue suprir naquele momento, dependendo do tanto de desequilíbrio que ele tem com relação a nutrientes. Eu preciso suplementar, sempre via oral. O nutricionista só pode ministrar via oral, seja qual tipo de suplemento for. Então, a gente sabe bastante de vitaminas, sabe bastante de minerais, né, de tudo que é necessário para fazer o corpo atuar. Então, assim, eu tenho deficiência de um determinado mineral, eu tenho que garantir que ele chegue até o ponto de ação dele, né? Vai lá na biodisponibilidade, né? Ele tem que chegar num percentual que ele atue. E aí, às vezes, é necessária a suplementação. Atividade física, ela também está de mão dada nesse processo todo? Sim, é tudo um conjunto, né? E ela é super essencial, né? Que ela seja feita de forma regular. Né? Uma atividade física tem que ser praticada pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos por 1 hora, né? De uma forma regular, que não comprometa também as suas funções, a sua integridade física, né? De preferência com acompanhamento de um profissional da área, né? Porque daí vai te fazer de forma mais segura, né? Fazer esse tipo de atividade para que ela seja um benefício e não seja um problema. A nutrição atua junto com a atividade física, fornecendo nutrientes para que você desempenhe um bom trabalho, né? Para que você não tenha lesões de repetição, por exemplo, que seu organismo ele esteja preparado para receber aquele impacto, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um crossfit, eu preciso de uma energia para você fazer esse crossfit. Se você vai fazer, por exemplo, uma yoga, eu preciso de outra energia para você fazer yoga. Se você é uma pessoa de mais idade e toma, por exemplo, medicamentos que depletam algum tipo de vitamina, algum tipo de enzima, como, por exemplo, pessoas que tomam estatinas, né, que tem uma baixa de coenzima Q10, por exemplo, eu posso, por exemplo, por meio do nutriente fornecer a coenzima Q10 ou eu posso suplementar. E por aí vai. A gente vê muitas dietas da moda, né? Você mesmo falou da dieta detox, low carb. Qual que é a sua opinião a respeito dessas dietas? Se elas têm alguma coisa a ver com a nutrição funcional, se não tem nada a ver? Porque a gente ouve, muita informação, né? Essa era da informação que a gente vive, uma hora você está vendo uma informação dizendo que tal dieta é boa, na outra hora já estão detonando essa dieta. Como é que a gente fica no meio desse tiroteio? Então, como eu te falei antes, a nutrição é uma ciência viva. E a nutrição funcional só tem 20 anos, né? Aqui no Brasil de atuação. Então, assim, sempre que surge alguma coisa, vai se estudar sobre essa coisa. E aí surgem os trabalhos científicos condenando ou não, né? O caso que você falou de low carb, né? Tem as dietas cetogênicas, tem diversos tipos de estratégias que a gente faz. Então, assim, são coisas pontuais. A gente pode trabalhar com a low carb, você não vai ser para sempre uma pessoa low carb. Mas, às vezes, durante um período, você pode fazer uma dieta com menor volume de carboidrato.
Ou você pode fazer, por exemplo, para quem gosta, se sente bem e consegue, fazer jejum intermitente. Ah, sim, Por que é outra exemplo, coisa que está na moda, tá que é na o nosso moda tempo. agora, que é ficar 12, 16, 18, 24 horas sem comer. Mas para o indivíduo que se sente bem fazendo aquilo, e desde que seja acompanhado por um profissional nutricionista que garanta na refeição anterior ao jejum e na refeição posterior ao jejum, os nutrientes que façam ter sentido esse jejum. Não é simplesmente comer uma pizza inteira e resolver ficar 24 horas sem comer. Eu vejo muita gente fazer isso. E muita gente com consciência pesada, às vezes, faz Sim. isso, né? Ah, exagerei ontem, vou ficar sem comer. Né? Isso não é um jejum intermitente, né? Isso não tem esse resultado. Isso é desculpa, isso é muleta. Michele, o nosso tempo já está estourado, passa muito rápido mesmo. Se é que há dicas, né? Quais são as dicas ou os conselhos que você deixaria para quem está assistindo, buscando aí uma luz? Ah, eu quero comer melhor, eu preciso, eu quero melhorar minha saúde. Sim. Pensa primeiro na maior quantidade de cor no seu prato. Quanto mais cor tiver no prato, mais nutriente você tá ingerindo, tá? Então, assim, alimentos vermelhos, verdes, bastante cereais integrais, né? Beber bastante líquido, garantir uma por dia, pelo menos, do grupo das brássicas, que são couve-flor, brócolis, couve, agrião, rúcula. Que mais que a gente pode dar de dica? Pratique atividade física regularmente. Procure um profissional de nutricionista para não sair inventando dietas, entrando às vezes em furadas de internet. Hoje em dia as pessoas procuram muito rede social e às vezes as informações estão meio confusas lá. Às vezes nem é que estão erradas, mas às vezes elas estão parciais e às vezes você toma como verdade absoluta aquele pedaço da informação que está ali. E como a gente falou aqui esse tempo inteiro, cada um tem um organismo. Então, às vezes, aquela informação que está lá é bom para mim, mas não é bom para você. Porque o seu organismo está passando por um outro momento de vida, né? É constituído por outra genética, né? Você foi amamentado, você não foi amamentada, você nasceu de parto normal ou não. Isso tudo contribui, por exemplo, para o sistema imune, né? Então, assim, cada um tem a sua constituição. Então, não é um alimento que é bom ou ruim. Para a Fernanda, este é bom ou este é ruim, né? Por exemplo, o pessoal condena muito leite, né? Condena muito o glúten. Mas depende de quem está tomando leite e de quem está comendo glúten. Se para você está tudo certo, está tudo bem. Michele, muito obrigada. Eu agradeço muito os esclarecimentos, esse conhecimento. Para você que está em casa, gostou, quer indicar para alguém o programa, o link fica no canal da TV Câmara no YouTube, nas redes sociais, e há também as reapresentações do programa pela programação da TV Câmara. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo.